Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Cauana Santos, aqui do canal Cauana Santos Crochê. E o passo a passo de hoje vai ser desse lindo tapete aqui no modelo Minions. Minha gente, olhem só os detalhes, se não parece que foi pintado à mão. Mas, minha gente, é crochê mesmo, viu? Mesmo parecendo muito real. Esse tapete aqui ficou perfeito. Já aproveita e me dá os meus devidos valores aí, hein? Deixa um comentário pra mim, deixa bastante curtida pra eu continuar trazendo videoaulas, minha gente. Uma videoaula eu demoro aí mais ou menos um dia para poder gravar, depois tem toda a edição, então dá muito trabalho. Então eu preciso aí da ajuda de vocês para continuar gravando, tá? Então compartilha aí no WhatsApp, compartilha no Instagram, nos grupos aí do Facebook e não esquece de me marcar nas outras redes sociais se você fizer esse trabalho também. Então tira uma foto bem bonita, me marca lá no Instagram que eu vou estar repostando lá. Vou deixar meu TikTok também para você acompanhar um pouco da minha rotina. E já adianto para vocês que esse tapete ficou bem grande, medindo aí 68 centímetros por mais ou menos 47 de largura. E o peso e o link dos materiais eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês comprarem também exatamente igual, tá? Então, sem muita enrolação, minha gente, essa aula tá muito perfeita e bora lá fazer o nosso tapete Minions. Para fazer a base do tapete e a roupa, eu tô utilizando aqui os barbantes de número 8, porque eu quis aumentar o tamanho do tapete sem aumentar a quantidade de carreiras. Se você quiser, você pode trabalhar no número 6 normalmente, porém você vai precisar aumentar a quantidade de carreiras para poder ficar na medida que a gente precisa. Mas não se preocupe que eu vou passar aí as medidas para vocês e a quantidade de carreiras mais ou menos que vocês terão que aumentar. Eu estou utilizando aqui esses dois barbantes aqui, é da Cadore, estou utilizando aqui na cor amarelo e na cor azul. Eu vou deixar o link para vocês comprarem tanto esses dois barbantes quanto os outros que eu vou mostrar. Já vou deixar da marca certa e vou deixar dos materiais que eu vou utilizar também. Então, para fazer os detalhes, eu vou usar o fio 6. Eu vou usar o branco para poder fazer o olho, vou usar o preto para poder fazer o detalhe de dentro do olho. Lembrando que esses barbantes que eu tô mostrando agora é da marca Euroroma e são número 6. E por último, para poder fazer a borda do olho, eu vou utilizar esse daqui que é o cinza também da Euroroma. Para poder trabalhar com esses barbantes, eu vou usar essas duas agulhas. Ó, como o meu ponto é apertado, eu uso a agulha de 4,5 para o fio 8. Só que se o seu ponto for mais folgado, você pode usar a agulha de número 4. E para trabalhar com o fio 6, eu uso a agulha normal de 3,5 milímetros. Então, para fazer a base do tapete e para fazer a roupa, eu vou usar a de 4,5. E para fazer os detalhes, eu vou usar a de 3,5. Uma tesoura para cortar os arremates e uma fita métrica se você for trabalhar com fio 6. Se você for trabalhar com fio 8 e você for fazer igual a mim, você não precisa da fita métrica. Aqui a gente vai precisar também de um fio mais fino, só se você não tiver botão. A gente precisa aplicar um botão na roupa do Minions. Se você já tiver um botão bem pequenininho, você não precisa desse fio. Como eu não tinha o botão, eu fiz o fio logo com esse daqui. Esse aqui é o fio verão da cor Off-White, tá? É um fio bem fininho para poder fazer um botão pequeno. E eu usei com a agulha de 2,5 milímetros. Aí você vê se você prefere usar o fio para poder fazer o botão ou se você prefere comprar o botão já pronto. E aqui a gente vai precisar de uma cola para fazer a aplicação. Eu fiz a aplicação do meu com essa cola quente aqui. Tá vendo? Eu usei a pistola e a gente vai precisar de mais ou menos de 2 a 3 tubos desse para poder fazer toda a colagem. Se você não tiver pistola de cola quente, você pode usar essa cola aqui, que segura bem, também dá o mesmo resultado. A gente vai começar fazendo um cordão com 31 correntinhas. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui a primeira, para vocês não fazerem aquele nó. Porque essa primeira corrente, a gente precisa que ela fique um pouco mais folgada, porque senão depois a gente não consegue trabalhar nela. Então aqui, ó, eu vou dobrar o meu fio como se fosse um E, vou passar a minha agulha, laçar o meu fio e trazer por dentro. Novamente, vou laçar o meu fio e passar aqui por dentro. Agora a gente vai vir aqui, ó, pegar esse fio e vai puxar e não vai apertar muito para poder não fazer nó. Então aqui a gente já inicia com uma corrente, sem precisar fazer aquele nó inicial. Agora a gente vai dar seguimento aqui, trabalhando em correntinhas, então é só laçando o fio e trazendo aqui por dentro, até a gente ter 31 correntinhas. Eu vou completar aqui o meu cordão, quando eu tiver com 31, eu volto com vocês. Lembrando que essas primeiras correntes, vocês precisam fazer
ela todas um pouco mais folgadas, senão vai acabar repuxando o tapete depois quando a gente continuar trabalhando. Finalizei o meu cordão com 31 correntinhas e agora a gente vai começar a trabalhar com pontos altos. Eu vou laçar o meu fio e vou voltar contando uma corrente, 2, 3, 4 e na quinta a gente vai trabalhar um ponto alto. Lembrando que a gente sempre pega aqui, ó, apenas uma perninha da nossa corrente. Então, pegando aqui, ó, apenas uma perninha da nossa corrente, a gente traz o nosso fio e trabalha aqui um ponto alto. A gente vai laçar o fio e vamos seguir trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente até a gente chegar no fim dessa carreira. Na última correntinha, a gente não vai trabalhar logo um ponto alto. Antes da gente finalizar aqui, eu vou voltar com vocês para poder a gente trabalhar a última aqui junto, porque a gente vai fazer diferente. Cheguei aqui na última corrente e eu sempre gosto de voltar com vocês antes de fazer logo o ponto alto aqui, para a gente não acabar se perdendo na contagem. Então, eu trabalhei aqui um ponto para cada corrente e agora dentro desse espaço aqui, que foi a nossa primeira corrente, a gente vai trabalhar 7 pontos altos dentro do mesmo espaço, porque aqui a gente vai fazer a nossa volta, que vai formar depois a nossa parte oval. Então, agora a gente vem aqui dentro desse espaço, por isso que ele deve ser maior, para não dar trabalho. Eu vou folgar aqui um pouquinho o meu, para ficar melhor de trabalhar. E aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Um ponto alto. 2. 3. 4, 5, 6 e 7 pontos altos dentro do mesmo espaço. Agora, eu vou voltar aqui atrás, eu vou pegar essa laçada que eu folguei e vou puxar ela para poder fechar esse espaço novamente. Então, a gente vem, puxa, ajustando aqui, para poder esse espaço ficar bem fechado. Então, puxei, esse fio eu vou trazer para cá, porque aí a gente já vai escondendo ele aqui entre os pontos. Agora, por esse lado, a gente vai voltar trabalhando um ponto para cada ponto alto novamente. Então, assim, se aqui a gente tem um ponto alto, olha, vai ficar uma laçada aqui. A gente passa a nossa agulha, tá vendo, pegando apenas essa laçada, e aí eu já tô escondendo o fio. E a gente vai trabalhar um ponto alto. A mesma quantidade que a gente ficou de ponto alto do outro lado, a gente vai ficar desse lado também. Então, pego a laçada e faço aqui um ponto alto. Como a gente já trabalhou a outra lateral, não tem como errar aqui na quantidade de pontos. Apenas um ponto alto aqui para cada laçada dessa correntinha também, até a gente chegar lá no final. A gente vai ficar com o total de 26 pontos altos aqui na nossa lateral e 7 pontos altos aqui na nossa parte oval. Agora aqui, bem aonde a gente começou, a gente deixou o total de 4 correntes. Então, a gente vai trabalhar em uma e essas outras 3 correntes vai contar como um ponto alto. Se a gente precisa ficar com 7 pontos altos aqui na nossa parte oval, a gente agora vai trabalhar 6 pontos altos aqui nessa primeira corrente, porque essas correntes já contam como um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou vir bem nessa primeira correntinha aqui, e aí tomem cuidado para pegar 2 laçadas para ela não acabar esticando e ficar com um buraco muito grande. Então, a gente vem aqui com cuidado e pega aqui 2 laçadas aqui dessa primeira corrente. Aqui a gente vai trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai fechar aqui na nossa 7ª corrente. Então, aqui, ó, no nosso 7º ponto alto, perdão. E a gente vai vir na nossa última corrente. Então, se a gente tem 3, ó, a última fica aqui em cima, a gente vai passar aqui a nossa agulha e vai fechar com um ponto baixíssimo. E é assim que vai ficar a nossa primeira volta. Esse daqui é o resultado. Fica bem certinha e agora a gente vai começar a nossa segunda. Para começar a nossa segunda, vocês podem observar que essas correntinhas aqui fazem parte da nossa parte oval. Então, a gente vai caminhar com um ponto aqui
para o próximo ponto, para poder a gente começar, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, faço um ponto baixíssimo e a gente vai começar a trabalhar nesse ponto aqui, que é o primeiro ponto da nossa lateral. Então, aqui a gente vai repetir ponto sobre ponto. A gente vai subir aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes, vai laçar o fio. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E a gente vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até a gente chegar no último ponto alto da carreira. Então, até a gente chegar nesse ponto aqui. E, novamente, nessa carreira, a gente vai ficar com a quantidade aqui de 26 pontos altos e eu volto para poder trabalhar a lateral. Chegando aqui na nossa parte oval, agora nessa segunda carreira a gente vai trabalhar com aumentos. Então, para cada ponto da nossa parte oval, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Então, quando a gente finalizar essa parte oval, a gente vai ficar com 14 pontos altos. Por quê? Porque na volta anterior a gente tinha 7. E se a gente está dobrando a quantidade de pontos, vai ficar aí o dobro, né, que é 14 pontos altos. O dobro de 7 é 14. Então, aqui eu venho, ó, e faço 2 pontos dentro do mesmo espaço. Aqui, ó, no próximo, um ponto, 2 pontos no mesmo espaço. Certifique-se de que você tá fazendo 2 pontos bem certinho no mesmo espaço para não ficar bagunçado. Então, aqui volta no ponto e faz mais um ponto alto. Aqui, ó, nesse próximo ponto, 2 pontos altos dentro dele. E aqui, por último, no último ponto aqui, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui na minha volta, eu totalizei 14 pontos altos. Bora contar para poder conferir, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E agora, nessa lateral, a gente vai seguir trabalhando aqui, ó, um ponto para cada ponto novamente. E lá na outra lateral, a gente vai voltar fazendo da mesma forma. Então, quando a gente chegar aqui, a gente vai começar a trabalhar 2 pontos para cada ponto e eu volto para poder fazer o fechamento. Chegando aqui ao fim, trabalhei os meus 14 pontos altos aqui na nossa parte oval. Eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira corrente. Então, fiz o meu ponto baixíssimo, vamos começar já a terceira. Eu subo aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Eu não preciso caminhar porque aqui eu já estou automaticamente no primeiro ponto aqui da minha parte reta. Então, aqui vou laçar o meu fio e vamos seguir trabalhando aqui novamente, ponto sobre ponto. Nessa carreira agora, a gente vai ficar com um ponto a mais nessa lateral. Então, ao invés de a gente ficar com 26, a gente vai ficar com 27. Isso porque a gente vai vir trabalhando, ó, um ponto alto até esse primeiro ponto aqui do nosso primeiro aumento. Então, aqui, ó, eu tô com o meu primeiro aumento aqui da minha lateral oval. Eu vou trabalhar ponto alto até esse primeiro ponto, tá? E nesse segundo ponto aqui, a gente vai retornar para poder mostrar como a gente vai fazer. A gente fez aqui ponto alto até o primeiro ponto aqui do aumento e no segundo ponto é que a gente vai começar a aumentar nessa carreira. Então, aqui, ó, a gente tinha o aumento da carreira anterior, fiz um ponto alto sobre esse primeiro ponto. Aqui no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nele, para poder aumentar. E aí, aqui a gente vai seguir uma sequência lógica. Vocês vão conseguir entender. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, a gente tem o aumento da carreira anterior. Nesse ponto, a gente vai fazer um ponto alto sozinho. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Sempre o aumento vai ficar localizado no último ponto do aumento da carreira anterior. Então, a gente tem um aumento aqui da carreira anterior. Um ponto alto sozinho no primeiro. No segundo aqui, a gente vai e faz 2 pontos altos. Então, aqui nessa parte oval dessa carreira aqui, da nossa segunda carreira, a gente vai fazer, no primeiro ponto aqui ficou um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Eu vou seguir trabalhando essa parte aqui com vocês para não se confundirem. Então, agora aqui, ó, um ponto sozinho, um aumento aqui nesse próximo ponto. Um ponto sozinho, um aumento no próximo ponto. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto sozinho. E um aumento aqui
nesse ponto e a gente finalizou aqui a nossa parte oval. Agora, a gente vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto, normalmente até a gente chegar na outra lateral oval. Aqui na outra lateral oval, a gente vai fazer da mesma forma, ó. Até aqui, esse primeiro ponto aqui, desse primeiro aumento, a gente vai fazer apenas ponto alto. Nesse segundo ponto, um aumento. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto do aumento, um ponto sozinho. Aqui, um aumento. E a gente vai finalizar essa carreira com um aumento aqui nesse último ponto. No meu último ponto, eu fiquei com o aumento, assim como eu disse para vocês. Agora, eu venho aqui na minha terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas e três correntes para dar a altura de um ponto alto. E a gente vai seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui nessa lateral, e sempre será assim, ponto sobre ponto aqui na lateral. Agora, observem aqui, da mesma forma, vai continuar aumentando. Então, se nessa carreira aqui a gente ficou com 27, nessa carreira aqui vai ficar com 28 pontos. Vocês não precisam ficar contando. Ele vai aumentando automaticamente. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso primeiro aumento. Sempre a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui, até a gente chegar no primeiro ponto do aumento. E no segundo ponto é que a gente vai começar a fazer o aumento dessa carreira. Então, aqui eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Trabalhei até o primeiro ponto aqui do aumento. No segundo ponto de aumento, a gente faz um aumento. Então, aqui eu faço dois pontos juntos no mesmo lugar. Vocês vão ver que ele vai continuar aumentando, como eu disse para vocês, ó. Nessa carreira anterior aqui, que foi a nossa terceira carreira, a gente ficou com um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Nessa carreira, a gente vai ficar com dois pontos sozinhos entre o aumento. Então, aqui, ó, nesse ponto faz um ponto alto. É só vocês observarem, ó, que o aumento é só no último ponto do aumento da carreira anterior. Então, onde não é o último ponto, vocês vão fazer ponto sozinho. Então, aqui, ó, um ponto sozinho. Aqui nesse próximo ponto, que é o último, um aumento. Lembrando que o aumento é dois pontos no mesmo lugar. Então, vocês vão observar, ó, que nessa carreira teve um ponto sozinho de separação entre um aumento e outro. Nessa, entre um aumento e outro, vai ter dois. Nessa, vai ter três. Nessa, vai ter quatro. E ele vai se aumentando sozinho. Então, essa aqui é a nossa sequência. Então, aqui, ó, fiz o meu aumento aqui sobre o aumento. Aqui, vou fazer um ponto. Dois pontos. Chegamos aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, que é o último do aumento da carreira anterior, sempre a gente só vai fazer aumento sobre o aumento da carreira anterior. Faço aqui o aumento, que é dois pontos juntos. Vou fazer essa lateral com vocês. Aqui, ó, dois pontos sozinhos. Aqui, ó, sobre o último ponto do aumento da carreira anterior, faço também um aumento para poder ficar sobre ele. Aqui, um ponto. Aqui também um ponto. Aqui, dois pontos juntos. Aqui, a gente vai fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho. E aqui, dois pontos juntos. Um ponto sozinho. Dois pontos sozinhos, e aqui, dois no mesmo lugar, fazendo assim o último aumento dessa nossa lateral oval. Agora, a gente vai seguir trabalhando ponto sobre ponto. Normalmente, aqui na nossa lateral, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto até esse primeiro ponto aqui do aumento, tá? E depois a gente vai fazer normalmente. O aumento sempre aqui no último. Aqui, ponto sozinho, onde não é o último. E no último aqui, ó, do aumento da carreira anterior, sempre o aumento vai ficar localizado sobre esse ponto. Então, a gente vai seguir trabalhando esses aumentos aqui nessa parte oval. E lembre-se, sempre aqui no último ponto da nossa volta, em todas as carreiras, vai ficar aqui com dois pontos. Então, sempre vai ter um aumento nesse último ponto aqui da volta, quando a gente for fechar a carreira. Então, por aqui, vocês podem verificar se vocês fizeram aqui a sequência toda correta. Então, sempre no último ponto vai ter um aumento.
Chegando aqui, novamente aqui a gente vai vir na nossa terceira corrente e fazer o fechamento com o ponto baixíssimo. Agora já deu para vocês entenderem a sequência da nossa base. A gente vai trabalhar essa sequência até a gente chegar no final das carreiras que a gente precisa. Então, aqui nessa lateral, a gente sempre trabalha ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, no primeiro ponto do aumento. Na nossa parte aqui oval, a gente só faz aumento no segundo ponto da carreira anterior. Então, sempre aqui no segundo ponto da carreira anterior, a gente faz 2 pontos juntos. Sempre observa e faz 2 pontos juntos nesse lugar. E aonde não é, a gente faz um ponto sozinho. Lembrando que sempre vai aumentando um ponto a cada carreira. Então, aqui, ó, se nessa carreira aqui, vocês podem até botar um fio diferente para ver. Se nessa carreira teve um ponto de separação entre os aumentos, aqui vai ter 2, na próxima 3, na próxima 4, e vocês podem ir verificando. Lembrando que sempre aqui no último ponto vai ter o aumento. Então, a gente sempre vai acabar com o aumento aqui para vocês verificarem também. Se você estiver trabalhando aqui com o fio 8, assim como eu estou trabalhando, a gente vai ter que ficar no total de 15 carreiras para chegar na medida que a gente precisa. Então, aqui, ó, a gente vai contar dessa forma, ó. Uma, tá vendo aqui a primeira, ó? Tá vendo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A gente fez 4 voltas. Então, a gente vai precisar fazer aqui mais 11 voltas para poder dar a medida que a gente precisa. Se você estiver trabalhando com o fio 6, você vai precisar fazer uma média aí de 20 voltas. Então, contando com as que você já tem, você vai precisar completar aí até você ficar com 20. Ou até você ficar com a medida aqui, ó, de 65 centímetros, tá? Então, você pode ir medindo a quantidade de carreiras que você fez. E se você quiser medir no fio 6 também, mas vai dar uma média de 15 carreiras normalmente, tá? Vai dar essa média aí para qualquer tensão de ponto. Então, você pode ir fazendo aí, se você for trabalhar com fio 6, você faz aí uma média de 20 carreiras ou até dar 65 centímetros de comprimento. E aqui com fio 8, normalmente, você vai trabalhar até ter o total de 15 carreiras. A gente vai trabalhar nessa mesma sequência e só quando a gente finalizar essa quantidade de carreiras é que a gente vai voltar para poder fazer o bico. Finalizei as minhas 15 carreiras trabalhando aqui com fio 8. Se você estiver trabalhando com fio 6, lembrando que vai ficar aí a partir de 20 carreiras ou até medir 65 centímetros de comprimento. Aqui é o lugar da minha emenda e aqui é onde eu parei o meu fio. Aqui tá com 2 correntes só para segurar. Mas eu quero dizer para vocês que quando você finalizar essa base, ela não vai ficar 100% reta. Ela vai ficar ondulada enquanto você estiver segurando. Se você colocar ela em uma superfície reta e passar a mão, você vai ver que ela já se alinha. Ela vai ficar 100% reta quando a gente colocar as aplicações, porque esse modelo oval aqui, ele dá algumas ondulações assim, ó, quando você simplesmente joga o trabalho. Mas se eu passar a mão assim, ele já se alinha. É normal que ele fique assim, dessa forma. Se as suas correntinhas aqui do meio ficam muito repuxando, você pode vir segurar assim um pouco, ó, e dar uma puxada para poder ajustar as correntes, mas não se preocupe com isso do tapete não ter ficado alinhado, porque no final ele fica bem alinhado, assim como eu mostrei no início do vídeo. Agora a gente vai fazer aqui o nosso bico de acabamento, que é bem fácil. Aqui, ó, foi bem onde eu parei, fiz o meu ponto baixíssimo e a gente vai começar. Eu vou voltar no mesmo espaço aqui, tá vendo? Aqui no mesmo espaço da correntinha onde a gente parou, vou laçar o meu fio trazer e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Tá vendo? Dessa forma. Vou laçar o meu fio, vou pular 1, vou pular 2. No terceiro ponto aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto. Dentro de cada espaço, conforme eu for mostrando a sequência aqui para vocês, a gente vai trabalhar 6 pontos altos. Então, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar 6. 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vai pular 1, 2 pontos altos, vai vir no terceiro e vai fechar com um ponto baixo. Vamos laçar o nosso fio, pular novamente. 1, 2, vem no terceiro e faz aqui 6 pontos altos. Um ponto alto. Opa, deixa eu voltar e refazer aqui. 2, 3, 4,
5 e 6. Agora, a gente pula o espaço de um ponto alto, de 2 pontos altos, e no terceiro, a gente faz um ponto baixo. Dessa mesma forma aqui, a gente vai seguir a sequência fazendo por todo o trabalho. A única adaptação que a gente vai fazer é quando a gente chegar aqui no fim. Porque quando a gente chegar aqui no fim, o espaço do último motivo que a gente vai fazer vai ser um pouco menor. Eu volto para poder mostrar para vocês, o que não tem muito segredo também. Mas durante toda a volta de todo o trabalho, tanto na parte reta quanto na parte oval, a gente vai fazer dessa mesma forma aqui, seguindo essa mesma sequência. Eu tô aqui no meu penúltimo bico e eu vim mostrar para vocês a adaptação que a gente vai fazer. Então, aqui normalmente a gente vai pular 2 pontos e fechar aqui no nosso terceiro ponto com um ponto baixo. Porém, nesse último espaço aqui, vocês vão perceber que vai ficar apenas o espaço de 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai laçar o nosso fio, pular apenas um ponto, e aqui nesse ponto do meio dos 3 pontos altos, a gente vai fazer o nosso bico aqui com 6 pontos altos. Não vai dar diferença quando a gente finalizar o tapete. Eu já fiz no outro, já fiz antecipadamente e já vi que tá tudo certo. Então, essa adaptação aqui não vai dar diferença no fim, nem vai embabadar o nosso trabalho. Então, aqui tô fazendo aqui, ó, o meu 4º ponto alto, o meu 5º e o meu 6º ponto alto. Aqui, 6º ponto alto e último. Agora, a gente vai fechar. Aqui no início, a gente fez um ponto baixo. Então, a gente vai vir pegando, ó, apenas as 2 laçadas aqui da frente. Então, a gente pega essa laçada, aqui embaixo tem outra laçada, ó. A gente vai vir, vai passar a agulha. Como essa agulha é um pouco mais grossa, que eu tô usando a 4,5, é mais difícil de passar. Se você tiver usando a 4, vai ser mais fácil, mas ela passa, como vocês podem ver. Então, eu passo para trás, vou puxar o meu fio e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, eu vou trazer esse fio aqui por dentro. Agora, eu vou esticar o meu fio sem fazer correntinha e vou cortar aqui para poder fazer o arremate dele. Então, aqui eu corto o meu fio, puxar aqui, tá vendo? Aqui, ó, esse fio eu vou passar para trás. Então, eu venho aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto alto aqui, desse bico. Vou pegar de trás para frente, passando aqui pelas 2 laçadas. Vou pegar o meu fio e passar pra lá. Agora, você vira seu trabalho, tá vendo? Você vai pegar esse fio e vai esconder aqui por dentro desses pontos. E depois eu sempre gosto de finalizar ele com a cola de silicone, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Agora eu vou começar a fazer a parte da roupa dele e eu vou trabalhar aqui com o meu fio azul, lembrando que ele também é na numeração 8, então eu vou continuar com a mesma agulha. Eu só vou mudar a agulha quando eu mudar para a numeração 6 para fazer as outras partes. Aqui eu vou iniciar daquela mesma forma, fazendo a minha laçada inicial. Vocês podem fazer da forma que vocês preferirem agora, porque a gente não precisa que essa corrente fique tão folgada assim. Mas na verdade é sempre bom que vocês façam dessa forma, porque aqui a gente também vai precisar colocar 7 pontos altos, mas fica a critério de vocês. Aqui, nesse cordão de correntinhas inicial, eu vou trabalhar um total de 17 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correntes. Eu vou laçar no meu fio, a gente vai pular 3 correntes e na 4ª corrente a gente vai começar a trabalhar uma carreira aqui toda em pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto até a gente chegar lá no canto e lá no canto a gente também vai fazer 7 pontos altos dentro do mesmo espaço. Eu vou dar uma adiantadinha aqui. Vou continuar aqui trabalhando em pontos altos e quando eu chegar lá no fim eu volto com vocês. Aqui na nossa última corrente, da mesma forma que a gente fez lá no tapete, a gente também vai fazer aqui. Então, nessa última corrente, a gente vai preencher aqui ela com 7 pontos altos dentro do mesmo espaço. Finalizando aqui os meus 7 pontos altos dentro do mesmo espaço, vou voltar aqui atrás, vou ajustar aqui para poder fechar esse meio aqui que abriu quando a gente trabalhou os pontos altos. E aí, a gente já vai escondendo esse fio. Então, eu passo o meu fio aqui, ó, pra cá, só para poder ir segurando e escondendo ele. Então, aqui, ó, sobre o próximo ponto alto, vai ficar a laçadinha aqui da nossa corrente. A gente vai voltar trabalhando aqui ponto sobre ponto até chegar lá no fim. Porém, lá no fim, a gente não vai fazer a outra
volta com 7 pontos altos, tá? Nesse projeto aqui que a gente tá fazendo, apenas um lado é arredondado e o outro lado vai ser reto. Então, quando chegar lá no fim, a gente vai voltar trabalhando. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto, e volto no fim novamente para poder a gente dar continuidade à segunda carreira. Lembrem sempre de fazer o último ponto alto aqui em cima da última correntinha, porque essas correntinhas que a gente deixou aqui no início, ela conta como um ponto alto. Então, a gente não pode esquecer de fazer o último ponto alto aqui. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho para poder dar continuidade aqui, porque essa base ela vai ficar reta e a outra parte vai ser oval, tá? A outra parte, os aumentos, vai ser igual do tapete. Então, aqui eu estico um pouco a minha laçada, vou voltar aqui no primeiro espacinho. E aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma corrente para simular um ponto alto. Então, aqui é o nosso primeiro ponto alto. A gente vai seguir novamente trabalhando ponto sobre ponto até a gente chegar lá na parte do nosso aumento. Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto até eu chegar aqui na parte oval. Trabalhei aqui os meus pontos aqui da carreira, que é toda reta, ponto sobre ponto. E agora sim eu cheguei aqui no meu primeiro ponto do aumento, tá? Lembrando que aqui a gente tem uma quantidade de 7 pontos altos aqui na nossa parte oval. Então, aqui, ó, sobre o primeiro ponto do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Para quem já fez o tapete, já viu a sequência, vai ver que é exatamente igual dessa parte oval aqui. Então, aqui, ó, para cada ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos, fazendo assim um aumento. E como na carreira anterior, na nossa parte oval, a gente teve 7 pontos altos, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 14 pontos altos. Vocês podem contar para poder conferir, tá? Então, aqui, ó, tô indo preenchendo aqui a minha carreira. Faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. No nosso próximo ponto aqui, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui no próximo também. Então, observem que aqui na minha volta eu vou ficar com uma quantidade de 14 pontos altos. Eu comecei aqui bem no primeiro, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos altos. E agora eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar aqui junto com vocês para a gente chegar lá no fim, sem corte, eu logo virar a carreira, tá? A única diferença entre a sequência aqui dessa parte da roupa e a parte do tapete é realmente que um lado é reto. E não tem como vocês errarem, por quê? Porque quando a gente chega lá, a gente só faz virar o trabalho e voltar, e a gente trabalha a mesma sequência cá do tapete, tá? Então, aqui, ó, eu já tô chegando pertinho do fim aqui, trabalhando os meus pontos altos. Então, observem aqui. Vocês viram que na carreira anterior, aqui foi a primeira carreira. Ficou aqui, ó, as correntes. Então, aqui eu venho pegando aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui ainda tem um ponto alto. Deixa eu preencher aqui esse ponto alto. E depois que a gente preenche esse ponto alto, sobra essas correntes que a gente não pode deixar pra fora. Então, a gente vai vir, ó, pegando aqui em cima das correntes e vamos trabalhar um ponto alto sobre ela. Isso porque essas correntes aqui, elas contam como um ponto alto. Então, a gente não pode deixar, tá, de preencher essas correntes com um ponto alto. Essa lateral aqui, que ela fica reta, na verdade, ela não vai ficar 100% reta. Ela só vai ficar reta quando a gente finalizar toda essa parte aqui, que a gente vai fazer mais carreiras. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo e aí sim ela vai ficar reta. Por enquanto, ela vai ficar assim num formato que não é 100% reto e é normal ficar assim. Então, agora, novamente, eu viro o meu trabalho, tá? Vou esticar um pouco a minha laçada, volto aqui no primeiro, faço um ponto baixo e uma corrente e vou seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto, tá? Um ponto alto para cada ponto alto, até novamente chegar aqui no início da na nossa parte oval aqui com os aumentos. Trabalhei aqui todos os meus pontos da minha parte reta e observem que aqui, ó, é o nosso primeiro aumento. Então, aqui a gente tem 2 pontos que a gente já tá na parte oval. Então, como no tapete, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um ponto alto aqui no primeiro,
tá? Então, sempre em todas as carreiras, a gente vai trabalhar ponto alto sozinho, ponto alto sobre ponto alto, até o primeiro ponto do aumento. E o nosso aumento sempre vai ficar localizado no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, se nessa carreira aqui, esses dois pontos estão aqui no mesmo lugar, no primeiro a gente sempre faz um ponto alto e no segundo sempre vai ficar localizado o nosso aumento. Eu creio que vocês já conseguiram entender a sequência aqui dessa base. Por quê? Porque é a mesma coisa do tapete, como eu já repeti algumas vezes aí ao longo que eu tava fazendo essas carreiras. Então, aqui no próximo eu vou fazer um ponto alto, tá? E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E daquela mesma forma, vocês podem contar. Se nessa carreira aqui, ó, teve um ponto de separação entre um aumento que a gente faz e outro, lembrando que o aumento é localizado nesse segundo ponto, na próxima carreira vai ter 2 pontos de separação, na próxima 3, na próxima 4. Vocês podem ir verificando, tá? E aí vai ficar dessa forma. Então, aqui, ó, um ponto sozinho. Nesse próximo aqui, a gente vai fazer 2 pontos juntos. Um ponto sozinho aqui no próximo. Aqui, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. 2 pontos juntos, estamos chegando aqui ao fim da nossa parte oval. Um ponto sozinho. E aqui, no último ponto da nossa parte oval, a gente vai fazer 2 pontos juntos, tá? E agora a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no fim da carreira. Lembrem sempre de fazer o último ponto alto sobre o ponto da carreira anterior. Então, aqui a gente fez o nosso falso ponto alto, né? Que a gente subiu um ponto baixo e uma corrente. Então, em cima dessa corrente aqui, ó, a gente, se puder, se der para vocês pegarem as duas laçadas aqui da corrente, deixa eu voltar aqui para poder pegar, ó. Tá vendo? Aí a gente passa, fica uma laçada desse lado e as outras duas pro outro lado. A gente pode passar aqui pegando as duas laçadas pro ponto ficar melhor e faz um ponto alto sobre. E como eu falei pra vocês, não fica 100% reto, mas alinha quando a gente terminar. Então, a gente vira o nosso trabalho, a gente vai voltar aqui no primeiro espaço, fazer um ponto baixo e uma corrente. E a gente vai seguir da mesma forma. Então, aqui, ó, na nossa parte reta, a gente vai fazendo ponto sobre ponto até esse primeiro ponto aqui do aumento. E aqui no segundo ponto do aumento, a gente faz mais um aumento, que é 2 pontos juntos. E agora, nessa carreira, vai ser 2 pontos separados e assim vai aumentando, tá? É só vocês lembrarem de fazer sempre o aumento nesse segundo ponto aqui do aumento da carreira anterior, que não tem mais segredo. Aqui eu tô trabalhando com fio 8, então eu vou trabalhar aqui para ficar com 10 carreiras. Então, até agora eu tenho, ó, 1, 2, 3 carreiras. Eu vou completar aqui com mais 7 para poder ficar com 10. E se você estiver trabalhando com fio 6, você pode medir aí, vai ficar mais ou menos umas 15 carreiras, se você for fazer no fio 6. E tem que ficar numa medida de mais ou menos 30 centímetros aqui de largura, tá? Então, você vai medir a largura assim. Quando chegar na medida de 30 centímetros, você pode parar, independente da quantidade de carreiras. Então, agora eu vou adiantar meu trabalho e depois eu volto para poder finalizar aqui com vocês. Quando a gente chegar ao fim das nossas 10 carreiras, a gente vai estar aqui pelo lado avesso do nosso trabalho. Então, aqui, ó, nessa primeira carreira aqui, você vem e observa. Se essa carreira tiver avessa, o seu trabalho, ele tá avesso, então a gente precisa virar. Se você estiver trabalhando com fio 6 e essa carreira tiver do lado certo, aí você vê como você faz. Ou você faz uma carreira a mais para poder essa carreira ficar do lado avesso e a gente virar e ficar certo, ou você desmancha uma carreira. Você pode medir aí no seu trabalho. Então, aqui, ó, a gente tá do lado avesso, a gente precisa virar, até porque a gente vai trabalhar com os pontos que vai fechar aqui. Então, aqui com o fio 8, eu vou estar trabalhando aqui o total de 10 correntinhas. Se você estiver trabalhando com o fio 6, você faz até dar 7 centímetros. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui é a quantidade de pontos que a gente vai fazer. Então, agora eu vou subir aqui, ó, 1,
2 e 3 correntes para dar altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio e vou voltar aqui na quarta, que no caso foi a nossa 10ª carreira. Então, na nossa 10ª corrente, perdão. Então, aqui a gente vai voltar preenchendo um ponto alto para cada corrente até a gente chegar aqui e eu volto com vocês. No total, a gente vai ficar com 10 pontos altos e as correntes que a gente fez aqui para virar. Então, a gente fica no total com 11 pontos altos contando com essas correntes. Então, aqui a gente vai prender no nosso terceiro ponto. Olha só como é que a gente vai fazer. Aqui é o nosso primeiro ponto, aqui é o nosso segundo e aqui é o nosso terceiro. A gente vai prender aqui, ó, com um ponto baixo, tá? E aqui é um lado, uma alça do macacão do nosso Minions. Então, agora a gente vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Isso aqui em toda a volta. Então, a gente vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto, sem fazer aumento e sem diminuição, apenas um para cada, tanto aqui na parte reta quanto nessa parte aqui arredondada, até a gente chegar aqui, ó. Então, aqui você vai contar, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente vai fazer ponto baixo até esse daqui e vai deixar sobrando 2 pontos aqui no fim. Quando sobrar os 2 pontos, a gente volta para poder fazer a próxima alça. Agora que a gente chegou aqui, ó, deixando 2 pontos aqui para poder terminar a nossa volta, a gente vai fazer a mesma quantidade de correntes que a gente fez do outro lado. No meu caso, foram aqui 13 correntes, então eu vou repetir a mesma quantidade. 4, 5, 6, 7... Deixa eu voltar aqui, que ela acabou enganchando. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 e 13. E aí, eu vou voltar fazendo da mesma forma. Volto aqui na minha quarta corrente, vou voltar preenchendo aqui um ponto alto para cada corrente, até eu chegar lá no fim, aí eu volto para poder dar continuidade. A gente vai fechar essa alça e a gente vai fazer aqui o acabamento da parte de cima. Finalizei aqui os meus 10 pontos altos, contando aqui com as correntinhas que a gente fez, a gente vai ficar com 11 pontos e agora a gente vai fechar. Aqui, ó, eu tenho o meu último ponto alto falso que eu fiz, a gente vai pegar aqui as 2 laçadas da correntinha, porque o ponto alto falso é um ponto baixo e uma correntinha, e aí a gente vai fechar aqui com um ponto baixo, tá vendo? Então, eu vou pegar dessa forma e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, tá? E aí, assim, a gente fica com mais uma alça. Então, dos dois lados, a gente já tem a alça e a gente já fez o acabamento do restante do trabalho. Então, agora, a gente vai fazer o acabamento dessa parte de cima aqui. Nessa parte de cima, a gente vai fazer o acabamento com ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Não tem muita regra. Você vai escolher o espaço aqui, ó, que você preferir. O que é que eu indico pra vocês? Não peguem o espaço do ponto todo, tá vendo? Então, tem esse espaço aqui, a gente não vai pegar aqui dentro. A gente vai pegar, ó, passa assim a agulha por dentro do ponto, porque senão vai ficar um buraco e vai ficar feio. Então, passa a agulha aqui dentro do ponto e trabalha um ponto baixo. Aí, aqui, ó, nesse espacinho eu pego, venho aqui, ó, no espaço do ponto e faço um ponto baixo. Aqui, ó, nesse espaço desse ponto, pego por dentro dele e faço um ponto baixo. Aqui eu já venho dentro desse espaço aqui do ponto e faço um ponto baixo. O único cuidado que vocês têm que ter é para não fazer ponto baixo demais, porque não tem regra, só que a cada, por exemplo, assim, a cada ponto alto que tem, aqui é um ponto alto deitado. Eu não posso estar fazendo aí 2 ou 3 pontos dentro dele, porque senão vai acabar ficando ponto demais. Eu posso fazer aqui, ó, entre esse ponto e esse tem esse espaço, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Dentro desse ponto, eu vou fazer aqui apenas um ponto baixo, tá? E aí, dessa forma, vai ficar mais reto, não vai ficar embabadado. A gente vai seguir fazendo aqui, ó, esse acabamento durante toda essa parte de cima aqui, até chegar aqui, eu volto para poder finalizar. Finalizei toda a minha carreira aqui, trabalhando em ponto baixo, fazendo esse acabamento. E nessa costura aqui do meio, foi onde a gente começou com correntes, talvez o seu possa ficar um pouco mais baixo. Então, é só você vir e dar uma puxadinha que ele logo fica reto. A gente faz essa puxadinha aqui na hora de colar, lá no trabalho, e ele fica super retinho. Agora, aqui para finalizar, ó, eu fiz aqui, tá vendo? Ponto baixo até o último espaço que a gente tinha aqui nesse lugar. E agora eu vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto que a gente tem aqui na alça. E aí aqui nele eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para poder finalizar aqui e não ficar tombo. Então aqui eu venho, corto aqui o meu fio sem fazer corrente,
tá? Vou passar aqui pra trás, então eu venho no mesmo espaço onde eu prendi com ponto baixíssimo, passo aqui pra trás esse fio. Depois eu viro o meu trabalho e venho escondendo esse fio entre esses pontos aqui. Esses arremates que ficam nas nossas peças não precisa fazer, porque como a gente vai fazer aqui a aplicação, então todo arremate que ficar vai ficar por trás colado. Então eu prefiro não fazer, porque assim você vai usar cola para fazer esse arremate e aí vai acabar que é trabalho duplo, né? Então você pode deixar aí, tá vendo? Você esconde aqui esse fio, se a ponta ficar muito grande, você tira um pedaço e pode deixar o arremate sem fazer. Agora a gente vai começar a trabalhar o 8. Lembrando que esse meu fio branco aqui é número 6 e por isso eu troquei a agulha aqui para número 3,5. Se você estiver utilizando aí o seu fio branco para fazer o olho, na mesma numeração que a gente já estava fazendo o tapete, no caso no fio 8, você pode diminuir a agulha para poder ficar basicamente o mesmo tamanho, porque se você diminuir uma carreira vai ficar muito pequeno. Então a gente vai começar aqui fazendo um anel mágico. A gente vai fazer aqui a nossa laçada inicial. E aqui, a gente vai subir mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Dentro desse espaço aqui, a gente vai preencher com mais 13 pontos altos para totalizar 14, contando com as correntes. Então, eu laço meu fio, venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Então, agora a gente vai continuar aqui fazendo até totalizar 14 pontos altos. Depois de ter terminado todos os 14 pontos altos, agora a gente vai voltar puxando essa laçada aqui para poder ajustar e fechar aqui o meio, para poder formar o nosso círculo. Então, agora eu vou puxar bem forte aqui para poder fechar o máximo possível. Porém, não tem problema se ficar um buraquinho aqui, porque a gente vai colocar a bolinha preta aqui no meio para poder fazer o olho. Então, não tem problema nenhum. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, na nossa terceira corrente, que foi onde a gente subiu para dar altura de um ponto alto, e vai fechar com um ponto baixíssimo. E agora a gente finalizou aqui a nossa primeira carreira. Para subir a próxima carreira, a gente vai fazer aqui 3 correntes. Vamos laçar o nosso fio e agora a gente vai trabalhar aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos. Como aqui a gente já subiu a corrente, eu vou voltar aqui no mesmo espaço e vou trabalhar mais um ponto alto, porque as correntes contam com um ponto. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Vou laçar o meu fio aqui no próximo ponto, ele sempre fica um pouco mais apertado, mas dá para fazer normalmente. Então, aqui no próximo ponto, eu venho e faço mais 2 pontos altos. E a gente vai seguir dessa forma, fazendo 2 pontos altos para cada ponto da carreira anterior. Então, a gente vai ficar com o dobro de ponto aqui nessa volta. Se na primeira a gente tinha 14, nessa segunda volta a gente vai ficar com 28 pontos. Finalizei os meus 28 pontos altos e agora a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha. Então, eu puxo para ajustar bem essa laçada e fechar aqui a nossa segunda carreira. Na nossa terceira carreira, a gente vai subir aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes. E agora a gente vai fazer o aumento no próximo ponto. Então, essas primeiras correntes vai simular um ponto sozinho. E agora, no próximo ponto, a gente vai fazer aqui um aumento. Então, nesse ponto aqui, a gente faz 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, a gente faz agora um ponto sozinho. E no próximo, a gente faz aqui 2 pontos juntos. Então, nessa carreira, a gente vai intercalar um aumento e um ponto sozinho, ficando assim dessa forma. Então, eu comecei com um ponto sozinho, no próximo ponto um aumento, depois um ponto sozinho e depois um aumento novamente. A gente vai fazer toda a volta e nesse último ponto, vocês terão um aumento se a sua contagem estiver exata. Eu cheguei ao fim da minha terceira carreira e finalizei a carreira aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes para a gente fazer a nossa quarta carreira e última nessa cor branca. Então, agora eu vou laçar o meu fio e aqui nesse próximo ponto eu vou trabalhar também um ponto sozinho. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu faço um ponto alto, laço meu fio, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, ou seja, um ponto para cada ponto. Então, eu fiz um ponto sozinho,
faço aqui outro ponto sozinho e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Então, agora na nossa quarta carreira, a gente vai seguir essa sequência aqui, tá vendo? 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. E novamente aqui no fim, a gente vai finalizar com um aumento no último ponto. Chegando aqui na nossa quarta carreira, chegando ao fim, a gente vai fechar normalmente aqui com um ponto baixíssimo na nossa terceira corrente. Então, eu venho aqui na terceira. Opa, eu acho que puxou um fio. Deixa eu voltar aqui. Fiz o fechamento aqui da minha carreira. Agora, eu vou esticar o meu fio sem fazer correntinha para prender. Porque aquela correntinha que a gente faz, ele dá um tombo no nosso trabalho. Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Eu corto o meu fio sem fazer corrente. Agora, eu venho nesse ponto aqui da frente. De trás para frente, pegando as duas laçadas, pego esse fio e eu passo lá para trás. Tá vendo? Então, a gente finaliza a carreira sem ficar com aquele tombo feio, tá? Então, aqui fica dessa forma. Agora, a gente vai passar uma carreira de pontos baixos dessa cor aqui, que é a cor cinza. Então, automaticamente, quando a gente for fazendo a carreira na cor cinza, a gente já vai escondendo esse fio por dentro dela e fazendo o arremate junto. Então, eu indico para vocês que não comece logo aqui onde a gente fez a nossa emenda. Você pode começar em qualquer lugar do seu trabalho, eu só não indico que comece nesse lugar. Então, aqui, ó, escolhi esse ponto, tá? Eu vou segurar o meu fio assim, ó, sem fazer laçada. Vou pegar, vou puxar o fio pra cá. Aqui eu faço uma corrente. Vou pegar aqui esse fio e já vou escondendo ele também. Então, eu passo ele aqui, ó, tá vendo? Pego ele e passo aqui, ó, entre a agulha e o fio. Vou passar e seguro e vou escondendo. As duas laçadas dessa primeira corrente que a gente fez, a gente vai fazer por último, transformando ela em um ponto baixo. Então, aqui, ó, no próximo ponto eu venho e trabalho aqui, ó, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A gente vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto, sem fazer aumento nem diminuição, até o fim da nossa volta. Finalizei a minha volta em pontos baixos e agora a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Eu não faço o meu fechamento aqui com ponto baixíssimo direto, porque eu gosto de fazer o fechamento manual, porque fica com um acabamento bem mais bonito. Nesses trabalhos aqui de aplicação, a gente tem que tomar cuidado com os fechamentos que a gente vai fazer, para poder não deixar tombo e também não deixar torto. Então, aqui, ó, eu corto o meu fio também sem fazer corrente. E aqui, ó, ficou a primeira corrente que a gente fez para dar altura de um ponto baixo. Deixa eu focar aqui para vocês. Deixa eu tentar focar, e por conta das cores que eu vou mudando a mão de lugar também. Então, aqui, ó, aqui tem a corrente e aqui tem o primeiro ponto baixo. Então, nesse primeiro ponto baixo, eu vou passar minha agulha lá, de trás pra frente, nas duas laçadas, pegar esse fio e vou passar lá pra trás. Agora, eu vou voltar aqui, ó, nesse último ponto, vou pegar minha laçada e trazer aqui pra frente. Aí, a gente puxa pra ajustar e deixar do tamanho das outras laçadas, tá? A gente deixa o mais natural possível. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse próximo ponto que tem aqui, aqui é o último ponto, onde a gente passou o nosso fio. Nesse próximo ponto, a gente vem e pega bem no pezinho dele, ó, pega esse fio e leva lá para trás. Como a gente vai fazer a aplicação, a gente não precisa arrematar esse fio, porque quando a gente colar, ele vai ficar colado lá atrás do trabalho, porque eu passo cola em todo o meu trabalho para poder fazer a aplicação. Você vai precisar fazer outra peça exatamente igual a essa aqui, porque são 2 olhos, então agora a gente vai partir para a próxima parte, porém, se você não fez o outro ainda, você faz aí para poder ficar com 2 iguais, tá? Eu vou pegar aqui o meu fio na cor preta, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui com o preto. A gente vai pegar, ó, a gente vai observar onde é que tá a emenda no nosso trabalho. A minha emenda, ela tá aqui, tá vendo? Então, agora, eu vou rodar aqui, ó. A gente vai fazer como se a gente estivesse posicionando esse olho aqui. Eu vou pegar o outro que eu já tenho pronto para vocês entenderem. Olhem só, esse aqui que eu já tenho pronto, eu deixei a minha emenda pra cá, tá vendo? E aí, eu fiz a lateral aqui do olho pra cá, dessa mesma forma. Então, esse eu posicionei pra cá e essa emenda eu também vou posicionar pra dentro. As duas emendas precisam ficar pra dentro, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui
a parte do olho aqui da lateral nesse lado. Então, sempre posiciona a parte da emenda para dentro e vem para trabalhar a outra parte aqui do outro lado. Então, a gente vê aqui mais ou menos onde está a nossa emenda e vem aqui do outro lado, escolhe um ponto, tá? Onde você preferir e a gente vai prender o nosso fio. Eu não gosto, novamente, de fazer laçada, então eu laço meu fio assim, normalmente, ó. Venho, passo aqui o fio pra cá, faço a minha primeira corrente. Passo pra cá, faço a minha segunda corrente. Vou passar novamente aqui para esconder bem. Então, aqui, eu já tenho 3 correntes. A gente precisa ficar com um total de 18, tá? Então, eu faço aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou voltar aqui na quarta corrente e a gente vai voltar trabalhando ponto alto para cada corrente. Então, em cada corrente que a gente tiver, a gente vai trabalhar um ponto alto. Eu sei que pelo fio ser escuro, vocês não estão conseguindo visualizar direito, mas eu creio que vocês estão conseguindo entender a minha explicação. Então, eu vou voltar trabalhando aqui um ponto para cada corrente até chegar na minha última corrente. Na minha última corrente, fiz aqui o meu último ponto alto, bem nessa primeira corrente que a gente fez aqui. Eu sei que tá um pouco difícil a visualização, mas vocês conseguiram entender, tá? Então, agora a gente tá nesse ponto aqui, a gente vai pular um, a gente vem aqui no próximo e prende com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, pega a laçada e passa por dentro da outra laçada que tava na agulha. Vou esticar o meu fio novamente, sem fazer correntinha para prender, para não deixar marcação no nosso trabalho. E vou cortar. Cortei aqui, eu vou vir, ó, de trás para frente, bem no lugar onde a gente finalizou. Então, aqui nesse lugar, ó, no mesmo lugar que a gente prendeu, a gente pega esse fio e passa lá para trás, tá? E esses arremates, como eu disse para vocês, não precisam ser feitos, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai colar, tá? Agora, a gente vai fazer a bolinha do centro do olho. Então, eu vou pegar aqui o meu mesmo fio preto que eu já estava trabalhando. A gente vai fazer um anel mágico. Prendi aqui o meu anel mágico. Vou subir aqui mais 2 correntes. E a gente vai preencher esse anel mágico aqui com o total de 14 pontos altos, assim como a gente fez lá quando a gente iniciou o olho. Então, eu vou preencher aqui, essa volta aqui, com 14 pontos altos e volto com vocês. Depois que a gente completar, a gente pode vir, puxar aqui essa laçada e apertar todo esse meio aqui. Agora sim, nesse trabalho aqui, a gente precisa apertar aqui o máximo que a gente conseguir, tá? Se a gente conseguir não deixar um espacinho grande aqui no meio, a gente pode apertar tudo. E aí, você aperta o máximo que você puder, tá? Só cuidado aqui para o seu barbante ele não quebrar. Agora, a gente vai fechar a volta aqui. Na nossa terceira corrente, a gente vem e fecha a nossa volta. E aí, agora, a gente sobe apenas uma correntinha. No próximo ponto, a gente vem e trabalha aqui, ó, um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto. E quando você estiver terminando aqui de circular todos os pontos aqui com um ponto baixo, tá? Vai fazendo um ponto baixo para cada ponto, talvez o seu trabalho emborque um pouco. Porém, depois, ele volta ao normal, tá? É só a gente ir ajustando com a mão que ele vai voltando ao normal. Então, eu vou completar aqui a minha carreira para não ficar enjoativo e volto aqui no final. Ó, não dá para vocês visualizarem, tá vendo? Põe no barbante ser preto, mas ele emborcou um pouquinho. Então, eu só volto fazendo assim com a mão que ele já volta. O fechamento dessa parte aqui do olho, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui, tá vendo? Então, quem fez essa parte aqui junto comigo vai ver como eu fiz o fechamento. Eu vou fazer aqui porque não adianta eu fazer junto com vocês, porque vocês não vão conseguir visualizar. E aí, depois eu volto pra gente fazer a boca. Da mesma forma que a gente tem que fazer 2 peças aqui desse olho, a gente também tem que fazer 2 pecinhas dessa preta, porque é uma para cada olho, tá? Então, agora, a gente vai fazer a boca. Para fazer a boca, a gente vai começar aqui fazendo um cordão de correntinhas. Então, dobro o meu fio daquela mesma forma que eu já mostrei aí ao longo do meu trabalho. Faço aqui a minha laçada inicial. E aqui para a boca, a gente vai fazer um total de 21 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O meu barbante tá embolando porque ele já tá bem pouco. 17, 18, 19, 20 e 21. A gente vai vir aqui, ó, na nossa segunda correntinha, pegando apenas uma laçada. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, é o ponto que a gente laça o fio e passa por todas as laçadas que tá na agulha. Então, agora a gente vai seguir dessa mesma forma. Pega aqui a laçada da nossa correntinha, laça o fio, passa por dentro de todos, fazendo assim um ponto baixíssimo. E automaticamente, esse fio que a gente tá segurando aqui, esse cordão de correntinhas, ele já vai emborcando e já dando aqui o formato da boca, tá? Então, a gente vai seguir até lá no fim, trabalhando assim, um ponto baixíssimo para cada corrente, sem segredo nenhum. Vejam só como já tomou o formato da boquinha aqui. Eu também não gosto de fazer correntinha aqui nessa parte, porque principalmente nessa boca, a correntinha ela marca muito aqui no fim, tá? Vocês já viram que eu não sou muito amiga da correntinha para finalizar trabalho. Então, eu corto e aí eu pego esse fio aqui e simplesmente venho aqui por trás e escondo ele em algum lugar. E a última peça da nossa montagem vai ser esse botãozinho aqui que eu fiz com a linha Anne. Como eu falei para vocês, eu só fiz esse botão porque eu não tinha botão aqui e eu também não poderia esperar para comprar, então eu acabei fazendo esse botão e ficou bem charmoso. Também ficou muito legal porque é de crochê, né? E a peça também era toda de crochê. Então, quem quiser fazer ou quem quiser comprar pronto, fica aí a seu critério. Ele é bem fácil, a gente vai começar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ponta do meu fio. Bora começar aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, porque o foco tava lá em cima, tá? Vou fazer aqui um anel mágico e vou prender aqui com uma corrente, tá? Essa correntinha aqui já conta como um ponto baixo. Então, agora, dentro desse espaço, a gente vai fazer aqui mais 13 pontos baixos, que a gente precisa totalizar aqui 14. Então, a gente vem, ó, pontinho baixo aqui, ó. Aqui já conta 2, aqui 3... 4, eu vou fazer até eu ter 14 e volto. Depois dos 14 pontos altos, a gente vai voltar e puxar esse fio aqui para poder ajustar. E aí, a gente puxa aqui o máximo que a gente conseguir, para poder deixar aqui bem fechadinho o meio e sempre fecha bem, ó. Então, aqui, ó, ficou bem fechadinho. Agora, eu estico essa laçada e vou fazer o fechamento igual eu fiz lá do olho também. Novamente, o fechamento manual, né? Onde a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Em cima desse ponto baixo aqui, tá vendo? Que antes dele tem uma corrente, então no primeiro ponto baixo que tem aqui, a gente passa a nossa agulha cá pra frente. Vai ser apertado porque essa agulha é de 2,5 milímetros, né? E esse fio é fino, então o ponto fica aqui apertado e também a posição da minha mão aqui na câmera tá nada legal pra poder eu passar aqui o meu fio, tá? Mas passa. Se eu não tivesse aqui na câmera, era mais fácil. Tá? Então, aqui, ó, passo esse fio lá pra trás. Passei lá pra trás, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui desse lado, de frente pra trás, vou puxar esse fio pra frente. Esse fio que tá vindo aqui, minha gente, é o fio lá de fora, tá vendo? Não tem nada a ver. Ó, tá vendo? Puxei aqui. Agora, no próximo ponto de cá, eu venho aqui, ó, e passo esse fio pra trás de novo e tá pronto o nosso botãozinho. Claro que o fechamento normal é muito mais fácil, porém eu gosto de fazer manual porque, como eu disse pra vocês, ele fica bem mais reto. Agora, os arremates, eu não faço o arremate antes de colar, tá? Eu só venho cortando assim, ó, porque quando eu passar a cola, esse arremate já vai ficar escondido aqui atrás, tá vendo? Então, assim, quando eu faço essas bolinhas assim maiores, eu venho, corto os fios pra não passar pra fora, mas não faço arremate de nada. Assim você vai fazer por todo o seu trabalho. Eu vou pegar aqui a minha cola e volto para poder montar essas partes aqui com vocês. Eu deixei a minha cola esquentando aqui durante uns 15 minutos, porque eu gosto dela bem quente para poder a gente começar a fazer as aplicações. E primeiro aqui, logo de cara, bora fazer as aplicações aqui dos botões, tá? Então, eu aplico um botão de cada lado e eu coloco o botão bem aqui, perto aqui do primeiro ponto onde a gente fez essa alcinha. Você pode escolher o lugar que
você vai aplicar, mas eu gosto de colocar aqui. Então, eu viro aqui o meu botão, olho sempre a parte que tá avessa, deixa eu focar. Como é peça pequena, acaba não focando muito bem aqui, ó, tá vendo? E aí, eu venho com a cola, tá? Passo aqui, já deixando o arremate aqui bem pra trás. E passo uma quantidade de cola aqui. Vou aplicar o meu botão bem aqui, nesse lugar onde eu falei pra vocês, tá? Agora, eu venho e aperto pra poder o botão ficar no lugar. Aperta bem, tá? Deixa eu aplicar aqui o outro do outro lado. Eu prefiro aplicar no botão que aplicar na peça. Por quê? Porque aqui no botão a gente já sabe o tamanho dele, tá? Então, não fica saindo cola pra fora. Se a gente aplicar na peça, acaba que às vezes pode ficar saindo cola pra fora do botão, porque a gente não aplica no lugar bem exato. Então, vou colocar aqui o outro botãozinho. E bora aplicar aqui agora no olho, tá? As bolinhas do olho. Tem quem goste de... Ó, lembrando que o olho, ele vai ficar mais ou menos assim. Tem quem goste de colocar virado para um lado. Você pode colocar assim, olhando para um lado. Pode colocar olhando para cima também, que eu não acho legal. Ou você pode colocar assim no meio, que é a forma que eu coloco. Então, eu viro aqui, ó. E venho passando cola da mesma forma. Eu gosto de passar cola na peça toda, tá? Por isso que eu não faço os arremates. Então, eu passo bastante cola aqui. E eu gosto que a cola esteja bem quente também. Então, eu venho, passo aqui cola. E aí, a gente vai centralizar ele. Então, eu pego aqui essa peça e eu coloco bem no centro aqui. E aí, é só vir e apertar, tá? Não tem muito segredo. Vou fazer aqui do outro lado. Pronto, então as aplicações que a gente poderia fazer aqui fora do tapete, a gente já fez. Agora eu vou passar as orientações aqui para vocês, para a gente fazer as aplicações no tapete. Eu vou mostrar a posição, porém eu vou ter que mudar aqui de lugar. Então observem o que é que vocês vão fazer. Eu dobrei o meu tapete aqui, porque ele estava lá aguardando eu terminar as outras coisas. E aí o que é que a gente vai fazer? Ó? Você vê que o meu tapete, ele tá ondulado assim como eu disse para vocês. Mas que se eu passo a mão em uma superfície reta, ele fica reto. Se o seu tapete você tiver dificuldade aí de passar a mão e ele já fica reto, você pode passar o ferro de passar. A gente vai passar o ferro e tem que deixar essa peça bem alinhada. Então, você vai pegar um lugar que caiba o seu tapete todo, que no meu caso, esse lugar que eu tô gravando não cabe. Então, eu vou abrir lá na mesa para eu mostrar a posição de cada peça para vocês, tá? Eu vou mostrar a posição, como você pode centralizar suas peças aqui para poder fazer a montagem. Então, você vai precisar esticar esse tapete em um lugar bem retinho. Se você tiver dificuldade, você passa o ferro para deixar ele reto, porque depois que a gente fizer a aplicação, ele fica bem pesadinho e aí ele não fica ondulado mais, tá? Então, você vai deixar esse tapete reto em uma superfície e aí eu volto aqui para poder a gente fazer as aplicações, tá combinado, hein? Eu já posicionei aqui as minhas peças no formato que ela vai ficar e vou dar uma breve explicação de como você vai fazer para poder medir essas peças aqui para ficar no lugar exato. Primeiro, essa roupinha aqui você vai deixar embaixo sobrando aqui, ó, a quantidade aqui de uma carreira e um pouquinho da outra. Então, você deixa aqui, você posiciona essa roupa, deixando aqui, ó, tá vendo? A primeira carreira e metade da outra carreira. E aí, consequentemente, essa parte de cima, ela já vai ficar na altura certa. Para poder você posicionar a boca, é legal que você posicione os olhos primeiro. O meio do olho vai ficar sempre no giro dessa carreira aqui, ó, da primeira carreira aqui de pontos altos. Então, aqui é o centro que a gente fez. Essa daqui
a primeira carreira, você vai centralizar, ó. Você tenta centralizar aqui o olho, tá vendo? Você pega aqui do centro, vem, traz e mede com essa primeira carreira aqui. Da mesma forma, você faz desse lado e aí fica mais fácil. E aí, no espaço que ficar entre o olho e a roupa, você posiciona aqui a boca e pronto, você já pode fazer a sua colagem. E como vocês podem observar, o meu tapete ele ficou super retinho, tá vendo? Esse daqui já tá colado, que foi um que eu já tinha pronto, eu peguei para poder mostrar para vocês. E da mesma forma eu vou fazer com o outro. Então aqui, ó, o meu tapete super reto, como vocês podem ver, depois das aplicações ele pesa e ele não volta a ondular mais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, me deu um super trabalho, mas eu amei produzir esse tapete e eu espero que vocês produzam e me marquem nas redes sociais para eu poder ver também. Eu acredito que as crianças de vocês vão amar. Muito obrigada, minha irmã, por ter assistido toda aqui a minha aula e ter chegado aqui ao final. Um cheiro e até a próxima!